Oi, Lucélia. Tudo bom? Joia. Então tá. Tá me escutando bem? Se estiver me escutando bem aí, manda uma mensagenzinha aí. Tá joia. Então tá bom. As doenças da glândula suprarrenal, né? Então as doenças da glândula suprarrenal, elas são classificadas devido à sua função, né? Então elas podem ser hiperfuncionais e hipofuncionais, né? Então elas podem produzir uma quantidade maior de hormônios ou uma quantidade menor de hormônios, né? Então, e as doenças, as síndromes, né? Elas vão se classificar de acordo com essa funcionalidade. Então a gente vai ver aqui, ó, algumas características da glândula suprarrenal, tá? Ela tem aproximadamente 4 gramas, né? E elas se instalam, ó, cada uma delas, né, tem aproximadamente 4 glândulas, então 4 gramas. Então a gente sabe, comparando ela com a tireoides, as duas juntas vão dar 8 gramas, né? As glândulas normais, né? E a da tireoide, lá em cima na frente da traqueia, ela tem aproximadamente 20 gramas. Então a da tireoide é muito maior do que a da suprarrenal. Em termos de peso, né? Então, e elas têm duas porções diferentes. E essas porções é o que vai determinar qual é a síndrome, né? Por exemplo, se na médula da suprarrenal existe uma disfunção, então todos os organismos, né, que requerem adrenalina e noradrenalina, eles vão ser afetados, né? A noradrenalina, e a adrenalina, ela controla o batimento cardíaco, né? Coração. Então, quer dizer, tendo algum problema na médula da suprarrenal, né? Então vai acontecer isso aí. Já a corteza, ela tem os hormônios que secretam corticoides, né? São 3 eles lá. Que mais para frente aqui vai ter um slide falando desses 3 hormônios. Então tá, as enfermidades da corteza e da suprarrenal podem ser divididas e associadas em hiperfunção ou hipofunção, né? Então se elas estiverem hiperfuncionante, elas vão produzir mais hormônios. Se elas estão hipofuncionantes, elas vão produzir menos hormônios, né? Aqui a gente tem uma hiperfunção, né, que é um hiperadrenalismo, né, como se fosse um hipertiroidismo. Aqui a gente vai ter um hiperadrenalismo. Tá? No hiperadrenalismo, a gente vai ver 3 síndromes, 3 doenças, que é a síndrome de Cushing, tá? Que ela está mais relacionada com o cortisol, o hiperaldosteronismo, síndromes adrenogenitais, tá? Que afetam as genitais, tanto masculina quanto feminina. Então tá, síndrome de Cushing. O que é a síndrome de Cushing? A síndrome de Cushing, ela acontece quando existe um nível muito alto do hormônio cortisol, tá? E o que causa essa síndrome de Cushing? Pode ser por causas medicamentosas,
pacientes que tomam muito glucocorticoides, que, por exemplo, eles são prednisona, dexametasona e prednisolona, tá? Então, esses glucocorticoides, se a pessoa toma com ele em excesso, vai afetar esse desnível, né? Aumentando o hormônio cortisol na corrente sanguínea. Tá? E esses medicações, elas são medicações que dão para pacientes que têm asma, pacientes que estão com inflamação na pele crônica, né? Câncer, enfermidade intestinal, dores, né? Dores causadas por algum transtorno, né? Autoimune. Então a pessoa tem que tomar esse tipo de medicação, que essa medicação ela inibe, né? Essas medicações elas servem para inibir as respostas imunitárias. E aí o que acontece? A pessoa toma por longo tempo, por um período prolongado, ela vai ter a síndrome de Cushing. Tá? Porém, a síndrome de Cushing não é só por medicação, não. Tá? Pode ser um problema que acontece na hipófise, um tumor, algum dano na hipófise, ou até mesmo, né, no hipotálamo, né? Ele pode, se ocorrer algum dano no hipotálamo, com certeza, porque é o hipotálamo que manda no sistema endócrino, né? O hipotálamo ele manda alguns hormônios para a hipófise e a hipófise secreta depois na corrente sanguínea. Então, se há alguma alteração, devido a algum tumor, alguma outra coisa, algum outro prejuízo nessa parte desse eixo endócrino, vai alterar lá na suprarrenal. Tá? E alterando lá na suprarrenal, vai acontecer esse aumento de cortisol causando a síndrome de Cushing. Então pode ser um tumor na hipófise, pode ser um tumor na própria glândula da suprarrenal, né, que a gente já, no finalzinho desse slide, a gente vai ver um tumor específico da glândula suprarrenal, tá? Ou um tumor em outra parte do corpo que produz corticotropina, tá? Que daí é chamado do síndrome de Cushing ectópico. Tá? Então, essa síndrome de Cushing ectópico, né, que a gente está falando, é um tumor fora da hipófise ou das glândulas das suprarrenais e produz esse hormônio chamado corticotropina, que é o ACTH, né, que fala em espanhol, o ACTH. Então, os tumores carcinoides benignos do pulmão é um exemplo. Tá? Então, a pessoa tem um tumor carcinoide benigno lá no pulmão. Essa metástase, né, desse tumor, como que eu posso dizer? Seria bem um termo certo, metástase, seria um termo mais ou menos assim, essa diferenciação, né, causada por esse tumor lá no pulmão, tá? Não posso falar metástase porque o que diz aqui, ó, tumores carcinoides benignos do pulmão. Tá? É uma alteração, uma mutação no caso. Aí essa seria a palavra ideal, uma mutação, né? Lá no parênquima pulmonar vai acontecer essa mutação e vai surgir esse tumor carcinoide e ele vai produzir
né, ele vai ter células do sistema endócrino e vai produzir corticotropina. Isso vai aumentar os níveis de corticotropina na corrente sanguínea. A glândula suprarrenal, ela não vai saber se está vindo da hipófise ou se está vindo de um tumor lá do pulmão. Ela não reconhece o local da onde está vindo, ela reconhece o próprio hormônio em si, que é a corticotropina. Então, quando ela reconhecer a corticotropina, ela vai aumentar os níveis de cortisol e aí vai gerar, né? Então, não é só no pulmão. Tem tumores de células dos islotes dos pâncreas, né? É um raro tumor de pâncreas que pode acontecer também. Pode ser até na tireoides, ó. Um carcinoma medular de tireoides. Tá? E aí eles vão liberar, se for lá na tireoides, daí já não vai ser a corticotropina, vai ser chamado de calcitonina. Que daí a calcitonina, ela vai aumentar os níveis de cálcio também. Tumores de células pequenas do pulmão. Esses tumores de células pequenas do pulmão já são tumores altamente agressivos, né? De alto risco de metástases. E os tumores do timo. O timo que é um órgão, né? É uma glândula também do sistema imunitário, né? Ela é uma glândula que, ela com o decorrer dos longos da vida, ela vai diminuindo, ela vai perdendo o seu tamanho, tá? Síndrome de Cushing, exógeno, tá? Então, ela ocorre em pessoas que tomam glucocorticoides, tá? Exógeno quer dizer causado por algo fora do corpo, tá? Então, síndrome de Cushing, exógeno, ocorre quando uma pessoa toma medicamentos, glucocorticoides artificiais, sintéticos, para tratar aquelas enfermidades que a gente já falou ali. Enfermidades de pele, enfermidades causadas por infecção, né? Infecção na pele. Pode ser causado também por medicações que pessoas que tomam para tratar asma, para tratar tumores, né, na hipófise, um tumor na hipófise. Para tratar outros tipos de doença, a pessoa toma o glucocorticoide e aí vai acontecer esse aumento aí, tá, do cortisol, gerando essa síndrome de Cushing. Um dos tais problemas do tumor nas glândulas suprarrenais são os tumores das suprarrenais que secretam cortisol. Os tumores suprarrenais são raros e podem ser cancerígenos, né, ou não. Os tumores não cancerígenos que podem causar a síndrome de Cushing são aqueles. Então, os não cancerígenos são adenomas suprarrenais, hiperplasia, né, micronodular. Os tumores cancerosos que podem causar síndrome de Cushing, também tem tumores que podem causar síndrome de Cushing, como o carcinoma da suprarrenal. Tá? E quais são os sintomas que uma pessoa com síndrome de Cushing ele tem? Ele tem o seguinte, uma cara arredondada, aquela cara de lua que eles falam, né? Meio avermelhada, aquela cara cheia. Aí ele tem também um aumento de peso, né? De acumulação no tronco, mas os braços, as pernas, os glúteos, eles são bem delgados. Pessoa igual aquele dos desenhos animados, né?
que tem um corpão grandão e as bracinhas, perninha fininha, né? E ele também diminui a taxa de crescimento, né, nos meninos, né? Então pode acontecer variações na pele com frequência, infecções. A pessoa pode começar a ter mais riscos de bactéria na pele, fungos, todos esses problemas de micose, né? Pode ter manchas, as estrias do abdômen, ter aquele abdômen todo cheio de estrias, a pele mais fina, uma pele bem fina, bem fácil de apresentar hematomas. Pode ter também variações musculares e nos ossos, né? E se tiver nos ossos, a pessoa vai reclamar daquela sensibilidade do osso. Ah, não posso bater que já dói, não pode me apertar, né? Qualquer estresse, estresse físico mesmo, a pessoa não tem aquele condição, né? Que começa a doer. E vai ter uma acumulação de graxa, de gordura, né? Nos ombros, na clavícula, né? Que é a chamada joroba de búfalo. A pessoa fica meio tipo assim, como se fosse meio corcunda, assim, né? Tem aquela desnivelação, aquele desnível, né? Na cervical, né? As fraturas de costela, fraturas da coluna vertebral nas vértebras, né? Isso aí tudo vai ser causado por um desgastamento dos ossos, né? Os músculos frágeis, debilitados, especialmente nas costas e nos ombros. Tá? E quais são esses sintomas? Nos homens, vai diminuir o libido, o desejo sexual, vai causar impotência, pode causar também depressão, ansiedade, pode acontecer uma alteração no comportamento. Nas mulheres, da mesma forma, afeta o libido, né? As mulheres começam a ter os períodos menstruais irregulares, começa a crescer pelo na cara, no pescoço, no peito, no abdômen, nos músculos e vai no rosto, né? Então pode acontecer da mulher começar a aparecer pelo aí pelo corpo. Tá? Então aqui a gente tem um quadro, né, bem detalhado, né? Quais são as principais características clínicas de uma ordem decrescente? Então, quem tem a síndrome de Cushing, 95% dos pacientes vai ter obesidade e um aumento no peso. 90% uma plétora facial. Cara redondeada, vai diminuir o libido, o desejo sexual, pele fina e assim vai, né? E cada vez vai indo aqui para complicações graves, ó. Osteopenia ou fratura, osteopenia, né, que é a perca dos osteoclastos, né, dos osteocitos, né, que são as células responsáveis pela matriz óssea. Isso aí vai começar a ter problemas, vai começar a ter doenças ósseas, né, como osteoporose, todos esses tipos de doenças, né? Osteopenia, bacterímia, né? Nefrolitiases, né? Que são problemas renais por cálculos renais, né? Nefro de rins, litiases de cálculos, né? Então aqui a gente tem aqui, ó,
Aqui a gente tem essas estrias aí. Então o paciente chegou lá, aqui ó, a joroba lá do búfalo aqui, ó. A pessoa fica assim meio corcunda, né? Parece todas essas estrias na barriga aí, ó. Então isso aqui é uma característica, ó. Esse cara aqui, ó, ele já foi cirurgiado já do coração, provavelmente, ó. Ele já teve uma cirurgia de tórax aberto, ó. Pode ter sido coração, pode ter sido algum tumor na região do mediastino, pode ter sido algum problema no pulmão, alguma coisa aconteceu com esse cara aqui que ele já teve uma cirurgia de tórax aberto, ó. E olha aqui, ó. Olha o coitado da pele dele, ó. Toda cheia de hematomas, ó. E aí gera infecção, né? Esse problema na pele gera infecções secundárias, porque a pele fica frágil. Ela perde a elasticidade normal da pele, ela perde a firmeza normal da pele, ó. E aí começa a vir bactéria, fungo, começa tudo a alojar aí, ó. Olha como que fica a mão do paciente, ó. Olha a cara arredondeada que eles falam aqui, ó. E nas mulheres, ó, a coitada da mulher aqui, ó, né, dá para dizer que não é nenhuma mulher, vai falar que é um homem, né, que virou um travesti, alguma coisa desse jeito. Mas você vê aqui, ó, bigode, ó, barba, né? Não é normal uma mulher ter isso tudo aqui de barba, não. Um fiozinho ou outro pode nascer, mas desse tanto assim, ó. Então isso aqui é problemas, tudo isso aqui. Olha essa mulher aqui, ó, essa coitada aqui, ó, ela tá com, ó, cara arredondeado, né? Olha aqui a joroba do búfalo aqui, ó. Olha os bracinhos finos, ó. Tronco, ó. A graxa, né? A gordura, ó, que se estende pelos ombros, ó. Né? Olha a obesidade aqui, ó. Então esse é um problema na suprarrenal. E o tratamento, ele tem que ser feito através de exames de laboratório, né? Então você vai ver os níveis de cortisol do sangue, na saliva, você vai ver a glicemia desse paciente, aí você vai fazer essa prova de inibição com dexametasona e também vai ver na urina, cortisol e creatinina. Por que você vai fazer um exame de urina? Porque pela urina você vai observar se existe já danos renais, entendeu? Os exames para determinar a causa e complicações podem incluir, né? Tomografia computadorizada do abdômen, né? Tomografia computadorizada. Ressonância magnética da hipófise. Densidade mineral óssea. E se não pode deixar de tomar as medicações devido à enfermidade. Tem que cuidar muito com açúcar. Cuidar muito com açúcar, porque o paciente com esse problema, ele pode até desenvolver problemas com diabetes, enfim, né? Então a gente viu ali a síndrome de Cushing, a gente falou bastante sobre ela, falou do tratamento, né? Tá aqui o tratamento. Tá? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai dar uma medicação para inibir o cortisol. Tá? Porque a gente está alto, o nível de cortisol está alto. Agora a gente vai falar de uma outra doença que é causada também por uma hiperfunção da suprarrenal. Chama hiperaldosteronismo primário. Então o primário, ele se deve a uma produção autonoma excessiva, né? Autossômica excessiva. É um problema genético, né? Que suprime o sistema renina e angiotensina.
O sistema renina-angiotensina, ele cai na corrente sanguínea, né, a renina, através ali da suprarrenal, vai lá no pulmão. E lá tem uma enzima chamada ECA, né, que é enzima conversora de angiotensina. E ali vai acontecer o sistema renina-angiotensina que vai jogar aquilo na corrente sanguínea e vai fazer parte do metabolismo, né? Então, vai alterar o que nesse paciente? Se esse sistema ele é burlado, vamos dizer assim, ele é comprometido, vai acontecer uma elevação na pressão arterial. Tá entendendo? Então, o que acontece? Quando você eleva a pressão arterial, tá? Você está aumentando o risco desse paciente ter um infarto, esse paciente entrar num AVC, esse paciente começar... O que acontece? Se o paciente não... A pessoa eu tenho pressão alta, tá bom. Sua pressão é alta, só que é uma pressão muito alta, vai acontecer o quê? Danos nos néfrons, né? Lá dos rins. Aquela pressão alta nos rins vai começar a danificar a matriz extracelular dos rins. Então, essa pessoa vai começar a ter problema renal. Por isso que aqui, a um certo ponto aqui, a gente vai ver de pacientes que vai ter que fazer diálise, tá? Porque os rins foram comprometidos, tá? Então aí tá aí o exemplo de um hiperaldosteronismo, né, primário, né? Tá lá mostrando aí tudo o que vai acontecer, que vai gerar hipertensão, tá? Então, nós falamos do que até agora, para a gente não perder a linha de raciocínio. Tá me entendendo bem, Lucélia? Tá conseguindo acompanhar? Tá ficando bom aí? Ó, até minha esposa assistiu a aula por alguns minutinhos aí. Tá conseguindo me acompanhar aí? Manda mensagem aí se tu tá acompanhando. Ah, beleza, aí, legal. Então vamos lá. Então a gente já falou, ó, não vamos perder, porque ó, vai falar mais ou menos, eu vou até contar aqui, ó. Eu tenho aqui no meu caderno, eu vou até contar, ó. A gente está falando, Lucélio, ó, quando a gente fala de doenças da suprarrenal, o professor, ele em aula, né, pelo slide dele, eu não me recordo, eu acho que eu assisti essa aula toda, mas não me recordo muito bem como que foi a aula. Eu já esqueci dele ensinando, porque até mesmo existe essa diferença de idiomas, né? Então a gente acaba tendo um pouco assim, eu mesmo tenho um pouco de dificuldade às vezes para gravar o que eles falam. Mas assim, ó, a gente vai falar de hiperadrenalismo, que são 3 doenças, né? Que daí tem síndrome de Cushing, a gente já falou. A gente já falou do hiperaldosteronismo primário, agora a gente vai falar do secundário, né? Aí vai falar da síndrome de adrenogenitais. Depois vamos falar de insuficiência córtico suprarrenal, daí depois a síndrome da insuficiência da suprarrenal, síndrome de Waterhouse-Friderichsen e a insuficiência córtico suprarrenal crônica, né? Que é a enfermidade de Addison. Depois vamos falar da insuficiência córtico suprarrenal secundária e depois nós vamos falar de um tumor que acontece
na glândula suprarrenal, que é chamado de feocromocitoma. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, com a síndrome de Cushing 8 e com mais a síndrome com o hiperaldosteronismo primário e secundário 9 e 10. Então é bastante anomalias, né, que acarreta só por esse desnível na suprarrenal. Então uma glândula tão pequenininha, de 4 gramas só, que gera todo esse transtorno aí que a gente está vendo aí, ó. Tá? Então esse secundário é o seguinte, é quando é regulada pela ativação do sistema renina-angiotensina, tá? Aí se caracteriza pelo aumento da renina plasmática, tá? Então o que vai acontecer? Vai abaixar a perfusão renal, né? Causando uma nefroesclerose arteriolar, que é uma estenose, né? O que é a estenose? A estenose é um estreitamento, né, na artéria renal, tá? Hipovolemia arterial, e ele causa insuficiência cardíaca congestiva, né? Cirroses, síndrome nefrótica, né? Pode também acontecer na gravidez, né? Por um aumento do substrato de renina plasmática induzida por estrógeno. E quais são os sintomas do hiperaldosteronismo secundário? Tá? Quais são os sintomas deles? Os sintomas deles são fadiga, dor de cabeça, tá? Debilidade muscular, entumecimento e paralisia intermitente, tá? E aí você vai pedir provas de exames, né? Fora aqueles exames laboratoriais que a gente vai seguir, a gente pode pedir exames de imagens também, que é uma tomografia computadorizada do abdômen ou uma ecografia, tá? Ou, peraí, isso aqui é eletrocardiograma, tá? Um eletrocardiograma. Os níveis de aldosterona plasmática, atividade renina plasmática, nível do potássio sérico e aldosterona urinária. Essa hipovolemia arterial e edema é causada pela insuficiência cardíaca. Então, o paciente que tem insuficiência cardíaca, ele vai ter essa síndrome de hiperaldosteronismo. Hiperaldosteronismo secundário. Paciente com insuficiência cardíaca congestiva. Paciente com cirroses. Cirroses causada por hepatite, né, ou por alcoolismo. Cirrose hepática, a pessoa também pode desenvolver esse hiperaldosteronismo aí secundário. Síndrome nefrótica, problema nos rins. Tá. E aí você vai pedir, nos níveis você vai olhar no laboratório, você vai olhar aldosterona plasmática, vai olhar a renina plasmática, o nível de potássio, o nível de sódio, aldosterona urinária, tá? E por aí vai.
Então tá. Agora a gente já está falando, ó, a gente já falou de síndrome de Cushing, hiperaldosteronismo primário e secundário. Agora a gente já vai falar de uma outra consequência, de uma outra síndrome, de um outro problema, de uma outra doença, uma outra enfermidade causada pelo desnivelamento hormonal da glândula suprarrenal, que é a síndrome adrenogenital. Então vai afetar o quê? Vai afetar as genitais, tanto do homem quanto da mulher. Tá? Pode ser congênito ou adquirido. Se for adquirido, é por um tumor. Tá? Pode ser também pelo uso de medicação? Pode ser também. Tá? Eles são herdados como enfermidades autossômicas recessivas. Pode afetar os meninos e as meninas, causando um excesso de andrógenos, né? Também pode acontecer neoplasias córtico-suprarrenais associadas com virilização dos carcinomas suprarrenais. Nas mulheres, o que vai acontecer nas mulheres? Vai acontecer uma hipertrofia do clítoris. Hirsutismo, né? O que é o hirsutismo? Hirsutismo. O hirsutismo é o aumento da quantidade de pelo no corpo da mulher, em locais que são comuns em homens, né? Não é comum a mulher ter pelo no rosto. Aí vai dar. Então isso aí chama hirsutismo. Tá? Uma voz grave, timbre, né, grave, acne, amenorreia, né, que é a ausência de menstruação, desenvolvimento da musculatura com características masculinas, né? Nos homens vai acontecer o desenvolvimento precoce do pênis, da próstata, vai começar a ter pelo pubiano bem mais imaduro, né, bem mais novo do que a idade para ter nas axilas. Mas os testículos, eles vão ter problema. Eles vão ser pequenos e imaduros, eles não são férteis. Tá? Então a gente já falou ali tudo ali, ó. Esse slide aqui só está repetindo o que a gente já viu nesse aqui, ó. Tá? Só está aqui em forma de como que diz? Tá em forma aí de lista, né? Então são as listas que vai acontecer com os meninos e com as meninas, tá? Com os meninos, as características masculinas começam bem mais cedo, né? Uma musculatura bem desenvolvida, um pênis aumentado, os testículos pequenos e aparição de pelos pubianos e auxiliar precoce, né? Mais novo. Nas meninas, essa aparição de pelo, o hirsutismo aí que a gente viu aí. Hirsutismo, né? O hirsutismo, crescimento excessivo, voz grave, períodos menstruais irregulares, anormais. Então tá aí, ó. Aí a gente vê aí, ó, os problemas aí que a mulher vai ter no clítoris, ó. Vai ter um clítoris parecido com um micropênis, alguma coisa assim, ó. Entendeu? Isso aí acontece. Existe isso aí. Então, se a paciente chegar lá no consultório e tal, vai fazer um exame ginecológico, quando você olhar essa anomalia aí, ó, você já sabe que ela tem problema na suprarrenal. Bem provável. Você só vai fazer os exames só para comprovar o que você já está vendo. Entendeu? Então tá aí os sinais e exames.
diminuição da aldosterona e cortisol no sangue, radiografia. Aí você vai fazer uma radiografia, você vai ver que os ossos são muito superiores à idade cronológica, né? Então, uma criança aí de 7, 8 anos vai ter uma estrutura óssea de uma criança de 14, 12, tá? Vai ter níveis anormal de sal. Uma dessas doenças o paciente tem aquela vontade de comer sal também, sabe? Tratamento para normalizar. Então é o seguinte, são todas essas medicações aqui, ó, tá? Pera aí. Dexametasona, fluocortisona, hidrocortisona. Durante os momentos de estresse, tem que dobrar essas doses, tem que aumentar essas doses, né? Necessitam doses adicionais, não quero dizer dobrar, não é o termo certo. Teria que adicionar, né? Então agora a gente já está falando de uma outra patologia, agora a gente já está falando de uma insuficiência, né? Córtico-suprarrenal. Tá? Essas insuficiências córtico-suprarrenal pode ser causada por uma enfermidade suprarrenal primária, né? Então, antes a gente estava falando do hiperadrenalismo, agora a gente está falando do hipoadrenalismo primário. Então, é uma hipofunção. Agora a gente está falando das hipofunções, né? Então, o que acontece? Então, a gente vai ter uma diminuição desses hormônios, né? Que é por isso que ela é insuficiente. Então, ela pode ser primária ou pode ser aguda primária, pode ser crônica primária. Né? Pode acontecer uma crise na suprarrenal e pode também ser chamada de enfermidade de Addison, que a gente vai ver mais para frente em detalhes. Então, aqui a gente está falando da insuficiência córtico-suprarrenal aguda primária. Tá? Ela pode aparecer em distintas circunstâncias clínicas, né? Como consequência, uma hemorragia suprarrenal massiva. Tá? Esses danos na glândula suprarrenal vai causar a enfermidade de Addison, que é uma enfermidade na glândula suprarrenal e requer cirurgia. A hipófise também pode estar danificada, não podendo secretar a corticotropina. E aí vai gerar uma insuficiência suprarrenal, porque a hipófise não secreta a corticotropina, não tem hormônio lá na suprarrenal para ela fazer a síntese. Então causa uma insuficiência. Se isso não for tratado adequadamente, também pode gerar essa insuficiência aguda de primária, né? Essa hipoaldosteronismo aí. Fatores de risco, tá? Para uma insuficiência suprarrenal aguda: desidratação, infecção ou estresse físico, tá? Lesão da glândula suprarrenal da hipófise, suspensão demasiada e repentina do tratamento com glucocorticoides, como prednisolona ou hidrocortisona. Então o paciente já toma e de repente ele para. Ele vai gerar uma insuficiência da suprarrenal. Tá? E quais são esses sintomas dessa insuficiência suprarrenal aguda? São toda essa lista aqui, ó, que inclui mais ou menos uns 18 sintomas e sinais. Ó, entre sintomas e sinais: dor, confusão, desidratação, vertigo, né? Ou mareio, fadiga, dor estar deitado, dor na cabeça, febre alta, inaptência,
perca do conhecimento, pressão arterial baixa, náusea. Então, por que hipertensão arterial baixa? Lembra que antes a gente falava da hipertensão arterial alta? Porque a gente tinha um aumento desses hormônios. Agora a gente tem uma diminuição, existe uma insuficiência na glândula. Então é pressão arterial baixa. Frequência cardíaca rápida, né? O coração vai ter que trabalhar mais forte, vai ter que trabalhar mais rápido para conseguir atender todos os outros órgãos, né? Frequência respiratória rápida também, o pulmão, mesma coisa. Então vai acontecer um estresse no organismo, principalmente nos órgãos vitais, né? Eles vão estar totalmente trabalhando forçado, né? Aí pode acontecer. Se o coração trabalha rápido o tempo inteiro, ele trabalha com esforço, vai acontecer o quê? Vai acontecer uma hipertrofia ventricular, né? E aí qual vai ser os movimentos do paciente? O movimento do paciente vai ser os movimentos do paciente vai ser lento, aletárgico, né? Uma letargia, não é verdade? Então tudo isso daí, ó, são sintomas e sinais que essa doença aí causa. É uma doença que causa bastante. Olha quanta coisa pode causar no paciente, olha. Sudorese, né? O paciente ficar suando, principalmente nas palmas das mãos. Vômito, náusea. O cara tem uma vida bem, ó, desidratação, confusão, pode levar até a pessoa a coma. Tá? E qual que é o tratamento? O tratamento é uma injeção imediata de hidrocortisona. Você já faz na veia do paciente ali mesmo, ou intramuscular. Entendeu? Tá lá no hospital, ó. O cara chegou lá com insuficiência de hipoaldosteronismo, né, secundário, agudo primário, desculpa. Você já taca nele hidrocortisona. Agora vamos falar um pouquinho sobre a síndrome de Waterhouse-Friderichsen. Essa síndrome ela é causada por um sangramento dentro da suprarrenal. Tá, olha. É uma insuficiência do funcionamento da glândula suprarrenal como resultado de um sangramento dentro da própria glândula. Tá? E isso pode ser causado por uma grave infecção, né, de bactérias, como meningococos, ou por outras bactérias. Tá? Então essas bactérias elas vão se alojar lá na suprarrenal e vai acontecer isso aí. Então, quando essas bactérias estiverem lá, vai acontecer esse sangramento e vai acontecer o seguinte. Vai estar com baixa plaqueta, um síndrome antifosfolípido primário, trombólise da vena renal, tá? Insuficiência suprarrenal aguda pode levar a choque. Isso é mortal, tá? Se isso não for tratado imediatamente, essa síndrome aí de Waterhouse-Friderichsen, se não for tratado rápido, o cara vai a óbito, ele entra em choque. Tá? Agora a gente vai falar da mais famosa enfermidade de Addison, tá? Então tá aí. Né?
Um transtorno que ocorre nas glândulas suprarrenais, tá? Devido a esse hipoaldosteronismo aí, né? Então, o que acontece? Aí já é na corteza o problema. Então a gente estava falando da médula, agora a gente está falando da corteza. A corteza ela produz 3 hormônios, que é o glucocorticoide, que é o conhecido como cortisol, né, que mantém o controle da glicemia. O mineralocorticoide, que já regula o equilíbrio de sódio e potássio. Se o equilíbrio de sódio e potássio estiver fora do normal, vai desregular tudo, porque todas as células elas se comunicam uma com a outra, tudo através de sódio e potássio, né? Uma sensibilidade celular, né? Ou vamos dizer um conjunto de células para elas fazerem uma certa função imediata, elas dependem desses canais de sódio e potássio. Se isso aí está desequilibrado, o organismo entra em choque. Ele fica letárgico, fica lento, ele não tem como responder um estímulo, entendeu? Então, pode acontecer também uma alteração nos hormônios sexuais, né? Que daí seriam os andrógenos, que é o estrógeno na mulher e o andrógeno no homem. Tá? A enfermidade de Addison, ela também pode ser um dano pela corteza, mas pode ser também por outras doenças, como infecções. Uma tuberculose, ela pode acontecer de desenvolver a enfermidade de Addison, como o HIV também. Como micoses, infecções micóticas, né, maltratadas, aquele fungo ele prolifera tanto na pessoa e ela vai dar um problema lá na corteza da suprarrenal. Hemorragia, tumor. E quais são os fatores de risco? Então tá aqui, ó, dermatites, né? Hipoparatireoidismo, hipopituitarismo, anemia, disfunção testicular, diabetes tipo 1 e vitiligo. Então aqui a gente vê isso aqui, a gente podia falar aqui nessa foto aqui. Ah, tá, a síndrome de Addison vai acontecer o vitiligo. Não, é o contrário. Pessoa que tem vitiligo, ele tem que cuidar para não desenvolver a síndrome de Addison, tá? Presta atenção nisso aí. Pode ser que ele faça uma pergunta na prova assim, ó. Quais são os sintomas? Diarreia crônica, náusea, vômito, escurecimento da pele, desidratação, palidez, debilidade, lesões na boca e desejo por consumo de sal. Tá? Tratamento é para algo para repor os corticosteroides, aí vai controlar os sintomas da enfermidade. Tá? Quando a pessoa tem a síndrome de Addison, ele vai ter que tomar essa medicação pro resto da vida. Ele vai ter que fazer essa reposição corticosteroide para sempre. Não pode nem omitir. Porque se ele omite, ele pode entrar, né? Ele pode entrar naqueles sintomas que a gente falava ali, ó. Que era todos esses sintomas das outras doenças aqui, ó. Tá? Então, você omite a medicação, você coloca o paciente, ó, ou o paciente omite, né, por falta de controle,
ele se coloca nessa condição aqui, ó, de ficar com tudo isso aqui, ó. Então não pode deixar de tomar a medicação. Quando você tem essa insuficiência córtico-suprarrenal crônica primária, que é a enfermidade de Addison, você não pode deixar de tomar a medicação. Tá aí, ó. Desidratação, tudo isso aí, ó. Tá? Agora a gente está falando da insuficiência córtico-suprarrenal secundária. Que daí já é um transtorno lá no hipotálamo e também da hipófise. Por quê? Daí vai diminuir a secreção do ACTH, tá? E ele vai dar uma doença bem similar com a doença de Addison. Tá? Então, essa enfermidade secundária pode distinguir da primária, né, por uma concentração plasmática baixa de ACTH. Agora, para encerrar a aula, a gente vai falar desse feocromocitoma. Quando a gente fala disso aqui, a gente já está falando de um tumor. Um tumor bem raro, que ele vai provocar nos tecidos da glândula suprarrenal uma secreção aumentada desses hormônios aí que controlam a frequência cardíaca, que é a epinefrina e a noropinefrina, né? Epinefrina e adrenalina é a mesma coisa. Noradrenalina, noropinefrina são palavras similares, né? Então vai acontecer isso aí. Vai acontecer, né? Que vai diminuir daí se provoca a secreção aumentada da epinefrina, da norepinefrina, vai acontecer o quê? Vai acontecer um aumento na frequência cardíaca. Se acontece um aumento na frequência cardíaca, esse aumento ele persiste por muito tempo, dentro de pouco tempo esse paciente já está com arritmias, fibrilação atrial, ele já está todo o coração totalmente descompensado. E se isso não é tratado em tempo, vai acontecer hipertrofia ventricular. O coração vai trabalhar tão rápido que ele vai ficar demasiadamente hiperatrofiado, né? Tá? E ó, poucos dos feocromocitomas são cancerosos. Tá bom? Quais são os sintomas aí, ó? Um monte de sintoma. Quase tudo mesmo aquilo que a gente viu, ó. Frequência cardíaca rápida. Claro que está produzindo muita adrenalina. Epinefrina que seja, né? O norepinefrina, noradrenalina, está produzindo muito. Coração fica tum, 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 tum. Se o coração fica muito rápido, vai acontecer o quê? Ele vai ter um gasto cardíaco maior. Então vai acontecer o quê? Perca de peso. Tá? Toda a energia, tudo que você consome, vai ser para fazer esse coração bater rápido. Tá? E o que vai acontecer? Em momentos que é para você estar ali calmo, que é para diminuir sua frequência cardíaca, ela vai continuar. Você, pô, mas eu estou parado, estou sentado, estou descansando e meu coração não para. Aí vai acontecer o que vai começar a acontecer? Vai começar a usar toda a sua energia para fazer esse coração bater daquela maneira. Daí vai começar a acontecer tremores. O que mais? Hipertensão arterial. Né? Todos os órgãos começam a sofrer. Ó. Insônia. Tudo isso daqui, ó, nervosismo, palpitação, dor abdominal, dor torácica, irritabilidade, tudo isso aqui, ó,
exatamente tudo esses sintomas aqui, ó, existe uma doença bem similar com esses sintomas aqui, ó. Bem similar. Todos esses sintomas estão numa outra doença que chama insuficiência cardíaca congestiva. Dor de cabeça intenso. E a insuficiência cardíaca congestiva tem outros sintomas também específicos, né? Que é aquela dor que irradia para as costas, dor no peito, né? Enfim, mas aqui fala, ó, dor torácica, irritabilidade. É bravo. Então aí terminou. Então isso aí seria as enfermidades da glândula suprarrenal. Então, Lucélia, só me responde uma coisa. Pode responder aí, ou pelo WhatsApp mesmo, se você quiser responder. Me responde só uma coisa só, para a gente encerrar a aula, para ver se você gravou. Não é nada específico que eu vou te perguntar. Então, o que classificaria as doenças da suprarrenal? Quais são os dois fatores que... qual é o fator? Um fator só, né? Não vamos nem falar os vários fatores, vamos falar um fator só. Qual seria um fator que classifica as doenças da glândula suprarrenal? Me fala qual seria o fator que você determinaria, você classificaria essas doenças aí. Tudo isso que a gente viu, que a gente falou. Lucélia, você tá aí? O que houve? O que aconteceu? Você dormiu? Tava falando tão devagar que acho que você dormiu. Também tô com sono pra caramba. E aí? Então o que classificaria essas doenças aí? Fala pra mim aí, né? Qual parâmetro que você classificaria elas? Um parâmetro só. Um parâmetro que daí se divide em dois, né? O que seria? Aí já dá um norte para você entender essas doenças da suprarrenal. O que seria? Você sabe? Você conseguiu captar a mensagem? A hora que se você falar, eu não sei, a hora que eu te falar, você falar, nossa, eu sabia, mas não consegui falar. É uma coisa bem simples. Você está aí ainda? Tá, bom, eu vou falar então. Para a gente encerrar aqui, que já está muito tarde, né?
a gente tem que levantar bem cedo amanhã, é a funcionalidade, a função. Então ela pode ser igual a tireoide. Tireoide também tem a mesma coisa. Ela pode ser hiperfuncionante e hipofuncionante, né? Que a gente estudou agora recentemente hipertireoidismo e hipotireoidismo. É a mesma coisa. Quando ela está hiperfuncionante, quer dizer o seguinte, ela está produzindo muito hormônio. Se ela está hipofuncionante, ela está produzindo pouco hormônio. Entendeu? Então, sabendo esse detalhe, você vai conseguir classificar as doenças. Entendeu? Então, aqui, ó, a gente está falando aqui, ó, de um um hiperaldosteronismo, né? Que é o caso desse tumor aqui, ó. Porque esse tumor aqui, ó, ele vai fazer o quê? Ele vai produzir uma secreção demasiada, né? Em espanhol, ó. Demasiado, né? Demasiado. Então vai produzir muito adrenalina, né? Por isso que eu te falei, o coração vai ficar disparado. Coração disparado, por que a pessoa que faz muito exercício anaeróbico, né? Exercício aeróbicos, né? Exercício aeróbico. Pessoa que faz exercício de correr, de nadar, de pular, principalmente de correr. Pessoa que corre muito, esses corredores, né? Por isso que aqueles caras que fazem competição de 100 metros, aqueles caras que participam da Olimpíada, são todos uns magrão. Porque os caras, eles têm eles têm uma queima de calorias muito elevado, muito alto, devido ao esforço físico que eles fazem, né? Para conseguir velocidade, conseguir correr, conseguir ter aquele resistência, né? Resistência para você correr quilômetros aí, milhas e vencer aí uma maratona. Então os caras, eles têm um metabolismo muito elevado devido ao gasto cardíaco que é muito alto, tá? E com certeza um cara desse ele vai queimar muita adrenalina, né? Tanto é que existe uma coisa aí que o próprio corpo se adapta. Por isso que esses caras que têm um condicionamento físico, ele faz muito exercício, muito atleta, eles têm, o coração deles são tão forte, eles têm uma adaptação cardiovascular tão elevada que o coração deles funciona como se tivesse bradicárdico, entendeu? Porque quando uma pulsação, uma contração deles, o coração é tão forte que uma contração deles é como se fosse 2, 3 da nossa. Entendeu? Não digo 2 ou 3, mas 2 que seja. Então é assim. Então é isso aí. Então na prova, vamos falar um pouquinho sobre a prova. Porque não adianta a gente ficar aqui falando, lendo slide aqui, igual a gente está fazendo, vai lendo. Então, tipo assim, tem que entender o seguinte, dessas hipofunções aí, né? Hiper e hipofunção, tá? Então, quando a gente chega aqui, ó, no começo, tá aqui, ó. As enfermidades da corteza suprarrenal podem dividir associadas em hiperfunção
e associadas à hipofunção. Se a hiperfunção, aumento de hormônio. Se a hipofunção, diminuição de hormônio. Tá? Então, hiperfunção cortico-suprarrenal, da corteza da suprarrenal. Chamado do quê? Hiperadrenalismo. Então a gente tem que saber que no hiperadrenalismo a gente vai ter síndrome de Cushing, hiperaldosteronismo, né? Que é o primário e secundário, síndrome androgenitais. Síndrome de Cushing, a gente falou bastante dele, não pode esquecer. É aquele pessoal gordinho da cara redonda, dos ombros cheio de graxa, os bracinhos curtos, entendeu? Os bracinhos curtos não, os bracinhos finos, as perninhas finas, sem bunda, sabe? Igual um cone assim, né? A pessoa é fininha de cima e aí fica largão lá em cima dos ombros, né? Parece um cone virado de cabeça para baixo. Um funil, né? Então é assim. Aí o hiperaldosteronismo. O hiperaldosteronismo tem o primário e tem o secundário. Quando a gente fala do hiperaldosteronismo primário, a gente vai falar do quê? Quando a gente falar do hiperaldosteronismo primário, a gente vai falar do seguinte. Vamos ver lá para não esquecer. Tá? Produção excessiva de aldosterona. E do secundário, o que a gente vai falar do secundário? Liberação de aldosterona que está regulada e já vai ter a causa relacionada com o sistema renina e angiotensina. O primário tem a ver com o ACTH lá da hipófise. Tá? Atividade. Deixa eu ver aqui. Primário. Se deve à produção, aldosterona, suprime o sistema renina, angiotensina, diminui a elevação. Tá. Sintomas, tá, as provas. Aí agora vamos falar dos síndrome androgenitais. A gente já sabe. Síndrome. Vamos voltar aqui, ó. Os três aqui, ó. Síndrome androgenitais. Tá? Síndrome androgenitais são aquelas afetações das genitais que a gente já falou. Aquilo ali é fácil de decorar. É só imaginar uma mulher com um micropênis, um cara com pênis grande, mas os testículos pequenos, pelo para todo lado. Uma criança ela fica mais, ela desenvolve mais a musculatura, os ossos, né? Fica mais desenvolvida para a idade cronológica dela, tanto na mulher quanto no homem, acontece todas essas coisas aí. A mulher fica com voz grave, por quê? Vai acontecer uma desregulação hormonal. Vai desregular totalmente os outros hormônios, que são os hormônios sexuais, que é o andrógeno e o estrógeno. Entendeu? Então tá. Aí quando a gente falar, depois que passou isso aí, a gente vai falar do quê? Da insuficiência da córtico suprarrenal. Então, a gente estava falando lá antes de uma hiperfunção. Agora a gente vai falar de uma hipofunção. Por isso que fala uma insuficiência. Entendeste? Aí tá. Uma hipofunção. Aí tem essa hipofunção, ela pode ser aguda primária, tá? Aí tem essa síndrome aqui, ó, que é uma síndrome que é um sangramento dentro das glândulas, né? Causada por infecções, ó. Tá?
E aí a primária, a crônica primária, quando falar crônico, né? Problema crônico, que é aquele problema que tá ali pro resto da vida. Por isso que já é crônico. Por isso que aqui fala, a enfermidade de Addison, aqui fala, ó, no tratamento, ó, nunca aumenta a dose do medicamento por toda a vida. Por isso que é crônico.